Olá a todos os alunos, sejam bem-vindos à nossa primeira videoaula de Biologia. Eu sou o professor Osmar, já dei aula para alguns de vocês no nono ano de Ciências, sou professor de Ciências do MASA e a partir de agora serei o professor de Biologia de algumas salas do médio, entre elas vocês. Antes de mais nada, vou comentar sobre como serão nossas atividades, ok? Sempre haverá uma videoaula, matéria de aprofundamento e, é claro, a prova online. Isso a cada 15 dias, mas toda semana, alternando, haverá uma atividade que não irá valer nota, é apenas para estudo intensivo, apenas para estudo de aprofundamento, ok? Então, basicamente é isso e vamos lá. Bom, em primeiro lugar, queria pedir desculpa caso venha algum barulho acontecer, não sei, porque eu tenho vizinhos que estão em reforma e o barulho de vizinho não tem como conter. Não posso atenuar de maneira alguma, infelizmente. Não é o que se possa fazer. Vamos lá. Bom, primeiro aos objetivos, que ao final desta aula o aluno será capaz de ler e interpretar imagens relativas à evolução dos hominídeos, identificando as principais etapas da evolução humana e estabelecer relações de parentesco com base em textos ou na análise de árvores filogenéticas, ok? Então, a partir desta aula, vocês entenderão aonde está o homem na árvore filogenética, estabelecer a relação de parentesco, que geralmente a nossa são com os macacos, né? Os atuais, os extintos, né? E também entender a origem e evolução da vida, aqui já entra numa recapitulação, ok? Que será o início da aula, e depois seguiremos para o novo conteúdo. Compreender a evolução biológica e cultural, lembrando que parte deste objetivo ficará para a próxima aula, que esta é a primeira, a segunda é a continuação, depois entramos em outro tema. E, é claro, conhecer a árvore filogenética dos hominídeos. Tudo bem? Então é isso aí, bons estudos. Vamos lá. Bom, a origem da vida. Muitos se perguntam, como que a vida começou? Claro que existem muitas teorias, muitas explicações para a origem da vida. Por exemplo, existem as explicações mitológicas em diversas mitologias pelo mundo, diversas culturas, há explicações para a origem da vida, explicações teológicas, aqui envolve religião, por exemplo, Adão e Eva é um dos exemplos, enfim, explicações filosóficas, muitos gregos deram suas hipóteses também, e, é claro, as teorias científicas. O papel da ciência não é de menosprezar o que foi aprendido em ambientes religiosos ou culturais, e sim de levar conhecimento técnico embasado em diversas disciplinas. Este espaço é para dizer que neste conteúdo você verá que existem questões que não condiz com o que é aprendido no ensino bíblico, no ensino religioso, no ensino não, na cultura religiosa que cada um tem, porque assim, não só tem pessoas que usam a Bíblia numa sala de aula, porque vivemos uma diversidade, cada um tem a sua religião, cada um tem, ou não tem também, não tem problema, mas só quero dizer que isso não interfere em nada na sua crença. São teorias porque são mais aceitas, são em partes muita coisa é comprovado cientificamente como registro fóssil, enfim. Mas, independente de gostar ou não, acreditar ou não, é importante aprender porque são temas para vestibulares. Como eu dizia, tem muitas explicações pelo mundo acerca da origem da vida. E o criacionismo, né,
muito correlacionada às religiões, né, uma hipótese que diz que as criaturas já foram criadas como são e não se modificam nunca, né? Enfim. Mas além disso, existem diversas outras culturas que apresentam a sua versão para a origem da vida. Algumas que dão aberturas às evoluções, outras não, enfim, mas é importante saber que não existe uma única versão da história do fato, existem muitas outras. Como estamos no ambiente científico, então vamos abordar as teorias científicas. Existem muitas, não dá para citar todas, mas vamos às mais conhecidas, talvez mais importantes, ao menos depende muito do ponto de vista de cada um, mas geralmente as que podem cair em vestibulares. Diversas teorias foram apontadas, vamos a uma delas que é a panspermia, né? De acordo com o filósofo grego Anaxágoras, existiam sementes de vida no espaço. Então, a vida teria começado a partir de partículas de vida que vinham do espaço e caíam aqui na Terra, e com isso foi originando a vida aqui na Terra. Pensando por um lado, sendo um senso filosófico, ainda assim percebam que existe um conceito evolutivo aí. Essa ideia ganhou força no século XIX, quando químicos descobriram compostos orgânicos de um meteorito. Em 1871, o físico William Thomson, lembrando que Thomson é aquele que propôs um modelo atômico, vocês viram talvez em ciências ou em química, no ensino médio talvez, não sei. Thomson propôs, inclusive, que meteoros ou asteroides, quando colidiam com planetas, nesses que continham vida, poderiam ter ejetado, né, espalhado rochas contendo seres vivos, micro-organismos, né, que eles chamam de partículas de vida. Assim como as rochas também, esses meteoritos, pelo planeta, no caso aqui a Terra, e trouxe consigo partículas de vida que originou a vida aqui na Terra. Então, olhando todo o contexto, então entendemos que nesses casos falam de vida surgindo a partir de micro-organismos, porque eles falam partícula de vida, é interessante porque em determinada época não existia um termo adequado para micro-organismo, microbiota, enfim. Hipótese autotrófica e heterotrófica. Lembrando que autotrófica, para quem lembra de ecologia, significa aqueles que produzem o próprio alimento, lembrando de plantas. E heterotrófica, aqueles que não produzem o próprio alimento, eles consomem quem produz o próprio alimento. No caso, heterotrófico somos nós, animais, enfim, que consomem outros ou plantas, não produz o próprio alimento. O que indagava muito os cientistas era em pensar como que os organismos viviam em regiões tão remotas, porque eles sabiam que era diferente a atmosfera, água disponível, recursos naturais, tudo era diferente do que é hoje. A hipótese heterotrófica afirma que o primeiro ser vivo não era capaz de produzir seu próprio alimento, assim como nós. Desse modo, esses primeiros seres alimentavam-se de moléculas orgânicas que estavam presentes no meio, os que defendem essa ideia afirmam que os seres vivos primitivos seriam muito simples e incapazes de produzir seu próprio alimento. Provavelmente esses organismos extraiu energia dos alimentos por meio da realização da fermentação. Só que aí tem pontos bem antagônicos, como por exemplo, se existe hoje, pelo menos olhando neste panorama, sem autotrófico para produzir o próprio alimento, o heterotrófico nunca poderá consumir alimento, porque ele consome o que produz. Então, eu acredito que seja mais coerente imaginar que surgiram primeiro o autotrófico e depois heterotrófico.
Bom, já a teoria autotrófica afirma que os primeiros seres vivos eram capazes de produzir seu próprio alimento. E autores, cientistas que defendem essa ideia acreditam que a Terra não possuía moléculas orgânicas suficientes para alimentar esses primeiros seres. Entretanto, vale destacar que provavelmente os primeiros organismos conseguiram obter seu próprio alimento pelo processo de quimiossíntese, que não necessita de energia luminosa, que é o caso da fotossíntese, viu? Foto, luz. Como a fotossíntese. Na quimiossíntese, os seres vivos produzem moléculas orgânicas utilizando energia química proveniente de compostos inorgânicos. Tá vendo? Essa teoria autotrófica já contradiz a heterotrófica, que foi mais ou menos o que eu disse. Enfim. Agora vamos à teoria mais aceita, que é a de Oparin e Haldane. Propuseram que a atmosfera primitiva possuía compostos que sofreram ação de raios e radiação ultravioleta, dando origem a moléculas simples, que estava no oceano. Como assim? Atmosfera primitiva composta por amônia, hidrogênio, metano e vapor d'água. Hoje sabemos que água são dois elementos de hidrogênio, né? H2O, mais um de oxigênio. Mas aqui eles consideravam 4 elementos, enfim. Então esses eram os que estavam disponíveis na atmosfera primitiva neste período em que a vida surgiu, né? E diz que como sofriam ação de raios e a radiação ultravioleta que proveniente do Sol deram origem a moléculas simples orgânicas que estavam no oceano. Lembrando que o oceano é onde iniciou a vida. Embora haja muitas dúvidas em relação a teorias e muitas questões, mas é fato que a vida primitiva, desde o início da evolução, começou em ambiente aquoso, começou no oceano. A água, ao cair no solo, evaporava rapidamente e com isso possibilitou que de algum modo iniciasse os ciclos de chuva. Lembra de água? Vou demonstrar logo mais. A água ela evapora, ela sofre processo de condensação, que é a formação de nuvens. Quando ficam pesadas, elas elas se transformam em gotículas de água que vão cair por aí, processo chamado de precipitação, ok? Então vamos lá. A descarga elétrica mais radiação ultravioleta do Sol, elementos atmosféricos reagiam e formavam compostos orgânicos, ou aminoácidos. Mas o que é composto orgânico, professor? Calma. Orgânico geralmente, de grosso modo, são moléculas que possuem carbono. Também podemos chamar os seres vivos de orgânicos porque essa característica está presente nos seres vivos. Na química inorgânica, em rochas, enfim, você não encontra essa característica. E aminoácidos? Aminoácidos, vamos pensar o seguinte, uma proteína. Não sei se já viram, devem ter estudado já genética e biologia molecular ao longo dos anos no ensino médio, mas você tem uma sequência de DNA, tem as bases nitrogenadas, né? Timina com adenina, citosina com guanina, enfim. Essas bases nitrogenadas, elas vão formar proteínas naquele DNA. Agora imagine que uma proteína, ela é um trem. Um aminoácido é um vagão do trem, é um pedaço da proteína. A grosso modo é isso. Se tiverem dúvida, quiser recapitular, tem um vídeo também que vou deixar no link, que ele é do do segundo ano C, e nele entra bem nessa temática de biotecnologia e biologia molecular.
Bom, existem muitas dúvidas a respeito de como começou a vida para muita gente. Ainda assim é uma sombra do medo. Muitas pessoas questionam, eu não vou acreditar nisso e tal. Não estou dizendo que deve ser acreditado, mas deve ser conhecido até mesmo quando você tem algum argumento, quando você tem questionamento sobre algo, aí que você tem que conhecer mesmo para discutir melhor. Aí você pode mudar de ideia ou não também, isso é critério de cada um. Mas, além dessas teorias, existem muitas outras, como por exemplo, a que ficou conhecida como geração espontânea, que acreditavam que as espécies surgiam do lixo ou de qualquer. Poderia surgir até de objetos inorgânicos, enfim, que eles viam, de certo modo, que no lixo, em frutas estragadas, surgiam insetos, surgiam atrair alguns animais, só que eles não viam como atração, eles viam como surgimento. No caso, uma mosca que surgia de uma fruta, mas por conta de que a mãe daquela mosca havia depositado os ovos ali, eclodiram, e depois da fase larval temos o inseto adulto, né? Essa teoria foi refutada, ela não tem valor nenhum hoje em dia, mas ela foi refutada com um experimento que colocou um alimento no meio atmosférico totalmente aberto e outra num pote fechado. Então ali você poderia ter vida, sim, micro-organismos, mas seres vistos a olho nu como insetos não foram vistos. Aí essa teoria foi refutada. Mas enfim, tem muitas teorias que têm um valor apenas histórico, porém quando isso cai em vestibular, aí tem que ser compreendido, ok? Só para entender melhor quem ainda não captou sobre a condensação, que expliquei na teoria de Haldane. A água ela sempre está evaporando no oceano, na transpira das plantas, que na planta não evapora, transpira, evapora na superfície, e em rios, lagos, enfim. Esse vapor chega a ter a atmosfera, e daí a formação de nuvens com a baixa da temperatura, então as moléculas elas voltam a se unir de tal maneira. Então com isso temos a formação de nuvens. Quando as nuvens ficam pesadas, elas vão formando gotículas de água, né, que já está no estado líquido, e elas vão cair. Este processo é chamado de precipitação, e se ocorre em regiões bem frias, ela cai no formato de neve, ou melhor, vão se formando ao caminho. Bom, uma coisa que nunca foi discordância para ninguém no meio científico, pelo menos no segmento evolucionista, é de que a vida teria surgido no oceano e que as bactérias foram os primeiros habitantes da Terra. As arqueobactérias, por exemplo, elas são umas que estão neste grupo de primeiros habitantes, acredita-se que eram heterotróficas, que consumiam, no caso, compostos orgânicos simples que existiam no período. E como podem perceber, de modo geral, as bactérias evoluíram pouco em relação à sua fisiologia, morfologia, ou melhor, sua forma e o funcionamento do seu corpo e dos seus órgãos desse período para cá. Agora, para recapitular, vamos desenhar como começou a vida. Primeiro, os seres vivos eram seres unicelulares e tem o microscópio porque para mostrar que só eram vistos ao microscópio e claro que não tinha no período, óbvio. Enfim, depois temos
É uma teoria interessante da mitocôndria. A mitocôndria é uma organela, ou seja, um órgão da célula que participa da respiração celular. Acredita-se que ela foi consumida por bactérias, né? Essa teoria é muito conhecida. Como assim consumida? A bactéria não come, ela fagocita, ela engloba, né? E coloca dentro. E lá dentro que é digerido. Mas ela não foi digerida, então aí ela passou a fazer parte destes indivíduos. Então aí no processo evolutivo, conforme foram surgindo outras espécies, ela foi fazendo parte dos outros seres vivos. É interessante que como ela participa da respiração celular, então provavelmente a bactéria ela vivia em meio anaeróbio, ela não precisava de ar. Agora, a partir deste momento, ela possivelmente poderia conviver numa boa no local que possui a atmosfera, então em condição aeróbia. E é claro, assim como também o cloroplasto também foi englobado, acredita-se também, é uma teoria que houve englobações de outras organelas, enfim, mas o cloroplasto ele foi fundamental para quê? Para a fotossíntese, estando nas plantas, as plantas é, produzem seus compostos orgânicos, enfim, e daí podemos alimentar herbívoros, e herbívoros alimentam carnívoros, e isso ajuda a manter a vida de animais complexos, pluricelulares aqui neste planeta. Aqui temos os 5 reinos existentes no planeta, né, que compreende os seres vivos, aqui representando as bactérias, o reino Monera, representando aqui os protozoários, o reino protista, aqui o reino Animalia, que compreende os animais, o reino Fungi compreende os fungos, e o reino Plantae compreende todas as plantas, enfim. Agora, para entender melhor, o início. Aqui temos seres unicelulares, bactérias. Imagine que eles foram ganhando essas organelas, ok? Mitocôndria, enfim. Esse processo permite viver em meio aeróbio, na presença de oxigênio. Então, um passo à frente. Aqui no reino protista, há o surgimento de... Há muitas, mas uma que é importante que vem à cabeça é claro, a característica de ser uma célula eucarionte, que possui um núcleo organizado envolvido com uma carioteca, ou envoltório nuclear. Aqui, por exemplo, você vê uma ramificação indo para o reino Plantae, porque as plantas obtiveram características que a distinguem dos protozoários, das bactérias, dos animais, dos fungos, como por exemplo clorofila, enfim, raízes, enfim, o tipo de reprodução também bem peculiar. Aqui os fungos que não têm características que coloquem nem no reino vegetal nem no animal. E aqui os animais, né, que possuem características bem peculiares também em relação a todo o restante, como reprodução, a ecologia do animal, bem peculiar também, enfim, aspectos físicos e fisiológicos também. Mas o ponto que eu quero chegar é que é o seguinte: como são muitos para citar e o tempo é pouco, vou ser o mais sucinto possível. Então vamos dar um gancho no reino animal. Aqui, por exemplo, percebam que a vida começou como seres unicelulares, passou pelos protozoários, depois aqui temos os poríferos, temos quindários, esses aqui são animais marinhos também, então percebam a coerência do surgimento da vida na água. Os plateumintos, os moluscos, anelídeo, nemateuminto e equinoderma, aqui é importante. Todos esses animais aqui, eles estão em filos, são grandes grupos com muitas classes, muitos gêneros de animais, enfim, famílias, subfamílias, compreende muita coisa mesmo, enquanto que
os vertebrados, que compreende todos nós, junto com os outros mamíferos, com répteis, com com anfíbios, com aves, não chega a formar filo, a não ser que todos eles estejam juntos. E aí formamos o filo dos cordados aqui, junto com os peixes e todos, tá vendo? Então, olha só como os vertebrados são insignificantes, porque eles são minoria, né? Não falo de tamanho, mas em quantidade de espécies, ok? Então você tem aqui até também o artrópode, tem aqui o equinoderma, que acaba sendo um dos últimos filos dos invertebrados, dando aí a origem aos cordados ou vertebrados. Aqui, como podem ver, tem um exemplar dos equinodermas, né, que foi, digamos que o último dos invertebrados. A partir daí surgem os vertebrados na Terra. E dentre os animais que surgiram dos cordados, o primeiro deles foi uma espécie de peixe. Não é nenhuma dessas, claro, é um peixe bem primitivo. Não está aqui para demonstrar, mas foi um peixe. Então, se você pensa no primeiro vertebrado, primeiro animal vertebrado que existiu na Terra, que possuía vértebra como nós, então este animal é um peixe, ok? Um cordado. Antes de existir vida na superfície da Terra, em meio terrestre, a vida era marinha, como eu disse antes. A vida de um invertebrado no terrestre seria quase impossível para invertebrados grandes como os que existiam, por conta até das vértebras que dá sustentação. Aqui no meio terrestre é possível encontrar minhocas, que são animais que não necessitam, não faz falta não ter vértebra. Aqui, por exemplo, esses são os amônites, eles foram extintos há 66 milhões de anos atrás, junto com os dinossauros no Mesozoico. Como podem ver, ele possui uma concha helicoidal de gastrópode, como por exemplo o escargot, mas a cabeça e os tentáculos são semelhantes à de um polvo ou de uma lula, ou seja, dos cefalópodes. Lembrando que a função desses tentáculos aqui é agarrar a presa e aqui é a boca para consumir aquele animal. Já é também o animal extinto, como eu comentei. Este aqui são os fósseis encontrados, né? Isso aqui é uma dramatização de como foi a reconstituição deste indivíduo. Ainda falando na evolução dos vertebrados, vamos ver aqui o Ichthyostega. Ele é um réptil, ele surgiu no Devoniano há 375 milhões de anos atrás. Ele consumia pequenos animais como crustáceos, peixes, enfim, e assim como os anfíbios atuais, ele não conquistou literalmente o ambiente terrestre, ele conquistou parcialmente. Parte da vida do anfíbio é na água, tanto que o nome em grego significa isso, anfíbio, dupla vida. Se a parte, a fase girino na água e a outra parte no ambiente terrestre, se digamos, acontece algo que leva ao fim de algum ecossistema aquático, aqueles répteis que convivem e que procriam ali podem ir à extinção. E isso é muito preocupante. Agora apresentar algumas características de alguns animais que estão esses no grupo dos vertebrados, em diversas classes. O primeiro deles aqui temos o peixe, né, que por ordem evolutiva é o primeiro, né, dos animais
vertebrados. Como podem ver, aqui eu tenho os ovos do peixe, é muito similar ao dos anfíbios. Tem esta película aqui transparente que dá para ver o núcleo, assim como o animal recém-nascido, que é bem similar a um girino, até com a caudinha aqui parecendo um flagelo. Enfim, aqui o animal jovem ele se diferencia pouco do animal adulto, é importante lembrar. Aqui embaixo você vê que é branca, é um pouco mais clara, porque os predadores que estão embaixo, na região basal do rio ou oceano, verão e se confundirão com a luz, enquanto os que estão em cima se confundirão e imaginarão que água suja. Então é uma estratégia de dispersar predadores, assim como a bexiga natatória que está presente dentro do peixe, que é um órgão, que isso regula o ar e ajuda ele se elevar ou ir para as profundezas. O próximo aqui são os anfíbios. Como podem ver, os ovos são bem semelhantes aos peixes. Aqui você vai ter essa mesma película que você pode até visualizar o interno de tal modo. Não é como ovos de ave nem de réptil. O embrião aqui ainda está em desenvolvimento dentro do ovo, como podem ver. Ele está se formando. Depois, aqui há o girino recém-nascido. Ele possui uma cauda muito parecida com o peixe, a não ser pela frontal ser um tanto arredondada, diferentemente do peixe, que é bem mais cilíndrica. Este aqui é o girino, né? Propriamente dito. Aqui é a cauda do girino. Logo após, você vê que existe o aparecimento, ou melhor, o surgimento das patas traseiras e depois dianteiras. E ao final de tudo, some então a cauda. E aí teremos a rã adulta. Essas fases são muito importantes para a vida do anfíbio, com certeza, e por isso que é importante sempre conservar ecossistemas aquáticos, porque a partir do momento que eles estão em risco, os anfíbios podem ser extintos, já que parte da vida deles acontece em ambientes aquáticos, em ecossistemas aquáticos, como a reprodução e o nascimento. E lembrando que os anfíbios eles respiram pela pele também, respiração cutânea. Logo aqui temos um réptil, no caso aqui uma cobra. Os ovos dela é bem diferente de outros répteis e das aves, que das aves são ovais e a tartaruga, por exemplo, é bem redonda. Aqui é o filhote de cobra saindo o ovo eclodiu, importante lembrar. Só que ele já nasce com uma certa independência. Ele consegue já sair caçando enfim, se alimentando, se virando. Ele já nasce com essa característica. Ele não depende da mãe para nada, a não ser botar os ovos. Como podem ver, os répteis ele é coberto por escamas, geralmente não tem glândulas, isso ajuda lhe dando resistência, enfim. É uma pele áspera e seca, né? Tem origem epidérmica. Logo aqui temos as aves, né? Temos um ovo pintinho de galinha, né? Este ovo vai dar origem ao pintinho. E lembrando que ele também é chamado de precocial, este grupo de animais, que compreende pato, galinha, enfim. Por que precocial? Porque eles são precoces. O animal, no caso aqui, a galinha, o pintinho, né, que vai ser galinha ou galo, não importa, eles conseguem poucos dias acompanhar a mãe, comer, enfim, começar a acompanhar no dia a dia, diferentemente de outras espécies de ave que depende definitivamente do pai e da mãe, que é o altricial. Aqui, por exemplo, vamos ver um exemplo qualquer, seja um sabiá, um pica-pau, como é que funciona?
Vem aqui os ovos, eles estão depositados no ninho, né? Que os pais colocaram. Depois o filhote ele nasce, ele tem uma grande dependência porque ele fica muito tempo cego, com os olhos fechados, pelado e um aspecto bem frágil. Então o alimento acaba vindo para cá através dos pais a todo momento. Então neste período ele depende literalmente dos pais para se desenvolver. Aqui temos o jovem, como pode ver, né? Que alguns animais eles têm uma característica diferente em determinadas fases e também existe aquela característica que chamamos de dimorfismo sexual. Ele é quando alguns animais macho é distinto da fêmea. Aqui vamos ao canguru, que no caso aqui são os marsupiais, porque eles possuem uma bolsa em que o bebê continua se desenvolvendo. Aqui, como podem ver, a mórula, que é uma fase embrionária que acontece com todos nós, um bom tempo após a formação do zigoto. Aqui é o canguru recém-nascido, como pode ver, ele tem um aspecto de feto, mas ele continua o seu desenvolvimento dentro da mãe. Aqui o canguru bebê, ainda com aspecto de feto. Isso aqui é só para mostrar que mesmo após o nascimento, ele continua se desenvolvendo no interior da mãe, que ele fica numa bolsa. E uma curiosidade é que a canguru fêmea ela possui aparelhos reprodutores duplicados, como duas vaginas, dois úteros, e é claro que ela também possui um canal chamado de pseudovaginal, que só fica visível no período de gestação. Aqui a comparação entre canguru macho e fêmea. Você vê diferenças, o dimorfismo sexual. Aqui vamos a uma espécie de outra espécie de mamífero, antílope. Aqui a mórula. Aqui o embrião, você vê que o embrião aqui está dentro do se formando, ele não nasceu ainda, tá? E você vê logo após o animal jovem é muito parecido com o animal adulto, praticamente é nem tanto mais parecido, com ausência de chifres, enfim. Então é isso. E nos vertebrados, nos mamíferos, a fecundação ocorre desse jeito. Ela é interna e o animal já nasce praticamente pronto para tocar a vida, diferentemente dos marsupiais que continuam o desenvolvimento, diferente de aves altriciais que precisam cuidar de seus filhotes durante um bom tempo. Agora, quase igual às aves precociais, que são os pintinhos, por exemplo, que podem sair por aí com alguns dias de nascido para poder comer, enfim, se tornar independente. Assim como também o filhote de cobra, assim como também o filhote de, que no caso é um réptil, e o filhote de anfíbio, no caso aqui uma rã, assim como o filhote de carpa, que no caso um cordado. Como podem ver agora, vamos ver algumas características presentes no reino vegetal agora, porque a evolução ocorre em todos os reinos. Aqui a exemplificação mais fácil que encontrei não tem muito a ver com estruturas, mas a ver com reprodução. Mas como não, talvez não venha tanto ao caso agora, mas percebam que dentre as briófitas compreende muito musgo, que são aquelas plantas que vivem geralmente em paredes, muros, são bem pequenas e ela requer muita umidade. Ela não possui raiz verdadeira, não possui flor, folha verdadeira e nem flor nem nada. E a transfusão, a transporte de substâncias e líquidos, água, ocorre célula a célula, por difusão. Ela não utiliza de
vasos de condução, até porque elas não têm. Agora vemos as pteridófitas. Pteridófitas, elas são bem diferentes em relação às briófitas, é um outro filo, lembrando que no reino animal todos os vertebrados estão no mesmo filo. Agora só o grupo das samambaias e as outras pteridófitas compreendem um filo sozinha. Como podem ver, a reprodução também é de maneira bem simples, ocorre por baixo da folha, nos soros, né, que é liberado o esporo. Então, essas duas plantas, elas sofrem muitas limitações para a reprodução, seja a reprodução é, sexuada ou assexuada. Agora o grupo das gimnospermas, que são os pinheiros, que é um filo, por sinal, existe os estróbilos, que são sementes envolvidas, não são frutos. Tem um estróbilo feminino e um masculino, então aí o pólen sai do masculino e cai no feminino, então daí forma-se o estróbilo, que são apenas sementes envolvidas. Um exemplo de gimnosperma tem a araucária, que tem um pinhão, que são sementes envolvidas. Elas não são frutas. No caso das gimnospermas, ela possui uma vantagem em relação a briófita e pteridófita, primeiro pelo porte arbóreo, né, que por conta do vento isso pode facilitar que venha um pólen de outras árvores, fêmea ou macho, ou que leve seus pólens para outros. Isso é muito vantajoso. No entanto, mesmo assim, ainda não tanto quanto as angiospermas. As angiospermas, elas são o êxito do reino vegetal no aspecto adaptação. Primeiro porque ela possui flores que têm órgãos sexuais masculinos e femininos que podem se autofecundar se tiver os dois juntos ou fecundar outra flor caso esteja separado. Depois esse processo, o pólen chega ao teu ovário, então logo após fecunda o óvulo, então ao desenvolvimento do fruto. Após o fruto cair ou ser consumido por pássaro, animal ou ser humano, que também é animal, por sinal, a semente ela é geminada e pode originar um novo fruto. Isso garante que ela tenha filhotes a quilômetros de distância, principalmente com os pássaros quando comem seus frutos, enfim, e, e maior troca de material genético quando faz cruzamentos com espécies que estão muito longe, que são trazidos pelos seus pólens através de insetos. Agora, só retomando aos animais, no caso aqui os vertebrados, vamos ver como ocorre o processo de cefalização, né, que é a complexidade do cérebro, o aumento, né, mudanças físicas, morfológicas e fisiológicas. Aqui temos cérebros de alguns animais para fazer uma comparação, melhor, uma anatomia comparada do cérebro de cada um, né? Então vamos imaginar como foi primeiro a evolução do cérebro entre os animais até chegar no ser humano. Olha como aumentou a complexidade do cérebro. Interessante, não? Agora, percebam por que nós, seres humanos, somos capazes de falar e de muitas coisas que os animais não são. Então, se você acha que o seu HD é de 200 gigas, saiba que tem animais por aí que não tem nem 1 giga de memória no HD. Vamos lá. Vamos primeiro aos peixes. Como podem ver aqui, este amarelo é o lobo olfatório. Então temos aqui aspectos do cheiro, né? Dele sentir o cheiro. Aqui você logo atrás tem um telencéfalo, que é o controle. Logo atrás
o teto óptico, e aqui em vermelho que você vai ter o cérebro. Olha o tamanho dele. Ele tem um cérebro pequeno, mas porém tem um bom olfato e uma boa visão. Logo aqui temos um réptil, uma cobra aqui, como podem ver. Aqui percebam que o telencéfalo dela é gigante. Isso está muito correlacionado ao controle, tá? De movimento, de ações, sentimentos e tal. E o seu cérebro é um pouco maior que do peixe, mas também não tanto. Então tem isso também. Temos um cérebro grande, mas provavelmente tem outras estruturas que determinam outras funções, como o telencéfalo, como o lobo olfatório, o lobo teto óptico, que em animais podem ser mais complexos, eles podem ter uma visão melhor, um olfato melhor que nós, então não se pode ganhar todas. É isso aí, galera. Obrigado por terem ficado até o final. O vídeo ficou muito extenso, grande demais, então tive que dividir o finalzinho que estava entrando no outro conteúdo, que é a filogenia dos hominídeos em si, características morfológicas, fisiológicas, culturais de evolução, vão ficar para a próxima aula, que tratarei somente disso, ok? E então hoje foi isso, tratamos de aspectos evolutivos dentro dos reinos Monera, do reino animal, do reino vegetal, enfim, só não falamos de fungos, até do protista falamos um pouco. Então daremos sequência a este conteúdo. Essa aula de hoje foi apenas uma revisão de conteúdos que já viram recentemente e uma introdução e finalização da origem da vida em aspectos de teoria e para compreender aspectos evolutivos, teoria de evolução, tudo que eu venho a falar futuramente, ok? É isso aí, não se esqueçam de realizar as atividades de aprofundamento. Não é obrigatório, mas acho que é importante para melhor consolidação do tema. E se possível não, obrigatoriamente realizem a atividade proposta, que é a prova online, porque sem ela não tem como dar nota para vocês, tudo bem? É isso aí, até a próxima aula.